A estrutura ontológica descrita em O Ser e o Nada, ela carecia, ou ao menos essa foi a crítica inicial, de uma adesão à efetividade do mundo. Uma filosofia de sobrevoo é aquela filosofia que não tem essa efetividade e não pode lidar com essa efetividade. Ela está lidando com ideias do mundo. A crítica desse ponto de vista, a crítica materialista, a crítica do ponto de vista materialista é a crítica marxista por excelência, que no caso o homem sartreano é pensado como aquele burguês, aquela individualidade burguesa, absolutamente livre, independente da situação, etc. E isso é importante ser reafirmado. Não é uma interpretação adequada da filosofia de Sartre se a gente considerá-la em seu conjunto, se a gente considerá-la como filosofia da liberdade, e principalmente se a gente pensar a crítica da razão dialética como um desdobramento necessário, como é a minha leitura, a minha interpretação, de O Ser e o Nada. Bom, na crítica da razão dialética, tem uma série de questões que são discutidas depois de questões de método, que eu já abordei num comentário anterior, e essas questões todas apresentam uma possível revisão daquilo que o marxismo até então tinha apresentado. Revisão em que sentido? Se aquilo que o marxismo trouxe é insuperável enquanto houver capitalismo, é necessário que a ideologia existencialismo dê sua contribuição. E a contribuição que Sartre tem para o marxismo é esse caráter da liberdade individual que acabou não sendo contabilizado nessa estrutura de pensamento. E acaba sendo uma demanda, segundo Sartre, do próprio marxismo enquanto filosofia dominante de sua época. Bom, dentre as várias temáticas, nos interessa para esse curso, né, visto que a gente está trabalhando a literatura, agora os caminhos da liberdade, se trata então de compreender de que modo aquela estrutura do ser para si, na sua relação negativa com o ser em si, diante do olhar da presença do outro, o ser para outro, visando realizar o impossível ser em si para si, que motiva essa ação da liberdade sempre em produzir escolhas e, a partir de escolhas, novas escolhas, e isso como uma condenação. Daí porque o homem é condenado a ser livre. Mas essa filosofia da liberdade, ela seria não apenas idealista, mas quase que espiritualista se ela se permanecesse nesse momento inicial, da liberdade absoluta, da liberdade de sentido em relação ao mundo, dessa liberdade que advém do projeto, né, que algo só se torna um obstáculo se você se propõe a transpô-lo. Enfim, isso era necessário que isso fosse levado para a história. E como é que Sartre faz isso? Ele, nesse momento que eu estou propondo, quer dizer, já é bastante avançado na crítica da razão dialética, então, depois de uma série de questões, de vários interesses, etc., Sartre passa para a descrição efetiva de como essa estrutura ontológica se revela ao longo da história dos homens, né? Bem naquele sentido da dialética da história marxista. Só que é necessário, segundo Sartre, fazer um reparo inicial, porque não foi a partir do modo de ser homem ou mulher, né, do modo de ser humano, que essas teorias foram construídas. Elas foram construídas a partir de ideias já estabelecidas. Eu cito um exemplo. O contratualismo tinha por objetivo explicar o estado de coisas, construindo uma explicação, né, construindo uma argumentação racional que justificasse aquele estado de coisas. Então, num estado de propriedade privada, o Hobbes, por exemplo, quando ele pensa a política, ele pensa a partir dessa compreensão de homem. E quando se pensa lá o homem como o lobo do homem, o estado de natureza em que as pessoas seriam, abre aspas, selvagens, ele não pensa como ser liberdade, ele pensa esse homem como proprietário. É por isso que todos são proprietários de todas as coisas, até que cada um abra mão da sua propriedade sobre todas as coisas, mulheres, terras, animais, etc., filhos, e eles admitam que há um poder superior, a esse cabe manter essa propriedade. Então, se eu não sou capaz, porque eu durmo, de defender o que é meu, eu vou ter uma instância que irá fazê-lo. O marxismo
pensa o ser humano a partir da sua necessidade. E a necessidade humana, conforme eu disse no outro momento, ela está mais ligada ao corpo e não ao corpo enquanto vivido, ao corpo enquanto subjetividade, enquanto... E Sartre quer recuperar justamente essa subjetividade, essa liberdade. Então, ao invés de admitir que é a necessidade meramente e a luta que provoca a luta de classes, né, a maneira de produção da vida e o conflito social como luta de classes e a necessidade de uma revolução, Sartre, claro, ele concorda com a necessidade de uma revolução, mas ele pensa que é necessário que a liberdade seja contabilizada nessa equação. A liberdade das pessoas de dizerem não, inclusive a liberdade, caso não estejam suficientemente convencidas de que aquilo é efetivamente liberdade ou que eles são liberdade. Uma pessoa que está convencida que ela é uma criatura de Deus e que ela tem que cumprir um desígnio de Deus, basta alguém lhe dizer esse desígnio e ela obedece muito mais do que as suas escolhas, ou que seriam suas escolhas sem essa determinação prévia. Bom, a que isso leva? A uma reformulação dessa descrição ideal do princípio da sociedade. Se o Hobbes pensou essa sociedade como violenta em função da propriedade, ou seja, ao invés de eu plantar o meu alimento e ao invés de eu escolher manter as minhas mulheres e os meus filhos, ao invés de tomá-las de outros, que poderia ser uma escolha possível desse homem nesse período, ele opta por pensar esse homem como aquele que é alguém que nos ataca. E ele descreve isso fenomenologicamente no seu tempo. Por que a gente tranca as portas para dormir? Por que a gente tem um cofre para guardar dinheiro? Porque a gente não confia no nosso semelhante. Mas só que ele não percebe que ele promoveu uma inversão. A gente não confia no semelhante porque no modelo de propriedade, esse semelhante vai querer a nossa propriedade, visto que eu sei que eu quero a dele. Então é a partir do julgamento negativo do presente situado e de uma escolha que seria minha, que eu universalizo, que ele pode produzir essa estrutura que explica pela propriedade a constituição da sociedade. Sartre pensa isso de maneira diferente. Imaginemos que as pessoas existam da sua maneira, sem uma estrutura, sem uma organização, né? Por isso é uma descrição ideal, a do Hobbes também é. Ele não voltou no tempo e viu como foi no princípio, quando foi. Todos os contratualistas, ninguém deles tem nenhuma prova, né, do tipo física, etc., desses contratos. É uma maneira de descrever idealmente, ou seja, no ambiente da ideia, aquilo que teria acontecido. E Sartre, ao partir do homem e da mulher como ser para si, como liberdade, ele pensa que o material, né, a moeda de troco, nesse momento inicial foi a liberdade. Porque matar outra pessoa e tomar dele seus bens, etc., não é resultado, senão, da liberdade situada num ambiente de propriedade, em que alguns têm e outros não têm. Então, se você dá espaço para o ambiente ontológico, e não para aquele sociológico ou histórico, é possível uma leitura diferente, inclusive desse desenrolar dialético da história. E é isso que Sartre propõe. O que estaria no princípio, então? Os homens livres se deparariam com uma necessidade, uma dificuldade, uma escassez, fosse o que fosse, que é mais ou menos o modelo tanto hobbesiano quanto marxista. Considerando que no caso de Hobbes, essa necessidade é o risco de alguém tomar as coisas que eu produzi. No caso de Marx, é o risco da produção da própria vida, da própria existência, né? É isso ampliado. E Sartre está pensando a própria liberdade como o fundamento, a fonte originária, tanto da escolha pela propriedade, quanto da escolha pelo socialismo, pela socialização. Diante de uma necessidade, essas pessoas tenderiam a fazer acordos para mais facilmente superar aquela dificuldade. Vamos supor que a escassez era de água, fosse necessário fazer um dique, reencaminhar a água, né, mudar o curso do rio, um grupo ou uma pessoa é incapaz de fazê-lo. Mas vários grupos de pessoas, mesmo com técnicas rudimentares, poderia. Uma vez que eles fizeram isso e tiveram água, isso resolve o problema. A necessidade deles permanecerem juntos já não existe mais. Cada um teria lá acesso à sua água, voltariam ao modelo anterior. E Sartre pensa, o que foi colocado em jogo nesse momento? A liberdade de participar ou não do trabalho no dique. Mas também isso gerou a responsabilidade
ou o direito de consumir essa água. Então, é nesse momento, ou seja, a partir de uma união de liberdades em vista de um fim comum, que a sociedade teria sua origem mais remota. Idealmente pensando, isso Sartre chama de grupo em fusão. Eu vou propor, né, o texto a partir da página 450 da Crítica da Razão Dialética, onde Sartre mostra que, bom, primeiro, ele descreve o que seria a necessidade e o papel que tem a necessidade nesse movimento, ou seja, nesse momento originário da constituição do social, mas ao invés de propor como o Hobbes, que isso tenha por fundamento ou por necessidade de solução a propriedade, Sartre pensa que o que foi cedido nesse momento, no grupo em fusão, é a fusão de liberdades. Então, se foi possível construir o dique, se foi possível fazer algo grandioso, é porque liberdades se reuniram em vista daquele fim comum. Essas liberdades que se reúnem, elas podem ser encontradas na história, por exemplo, no caso da tomada da Bastilha, porque não há um líder e não há uma razão prévia, uma doutrinação. As pessoas, elas se reúnem, elas recolhem suas ferramentas de trabalho, todos à Bastilha, vamos tomar a Bastilha. É uma escolha que reúne liberdades, as pessoas poderiam estar cuidando do seu campo, poderiam estar trabalhando em alguma coisa, poderiam não estar fazendo nada e dormindo, mas não, elas tomam a iniciativa sem essa obrigação. Essa junção de liberdades, essa possível junção de liberdades, que é encontrada hoje, tal qual a nossa desconfiança em relação ao próximo, que justificaria o Hobbes, Sartre encontra essa mesma situação em pelo menos dois fatos históricos, a tomada da Bastilha é o principal deles, e ela expressaria essa reunião dessas liberdades. Então, não se trata de existir numa ontogênese privada, se trata de situar essa liberdade na história e compreender a história e a crítica social, considerando essa variante, né, que estava sendo desconsiderada, que é a ação individual, que é livre, embora situada e gere responsabilidade, mas ainda assim livre.